Bem, bom dia. Aqui informa que eu estou ao vivo. Temos alguns presentes já na nossa aula. Vocês me ouvem bem? E também conseguem me ver? Por favor, me informem. Bom dia, Mariana. Você me ouve bem, Mariana? E consegue me ver? Ajudem o titio, por favor. Perfeito. Então, bom dia a todas e todos. Estamos então começando mais uma aula pública ou aula aberta. Chame como você achar melhor. Se acontecer algum problema com o som, por favor, me informe para que possamos corrigir. Então, como nós anunciamos, a nossa aula de hoje, ela trata sobre a conquista das populações asteca, inca e maia pelos espanhóis. Ah, professor, mas quem eram os astecas, quem eram os incas, quem eram os maias? Aí eu vou pedir para você acessar o meu canal e assistir o vídeo que trata sobre os incas, os astecas e maias. É uma aula em que eu explico quem eram esses povos, essas populações, ou essas sociedades, ou essas etnias. Recomendo que você também assista o vídeo que trata do início da conquista da América pelos espanhóis, e também um terceiro vídeo chamado Nascimento da América. Então você já tem aí três atividades para casa que, se você não tiver assistido esses vídeos, que você assista, que eles vão ajudar na compreensão desse vídeo de hoje, que fala sobre a conquista dessas três populações ou dessas três sociedades, astecas, incas e maias. Como nós estamos numa aula pública, pessoal, vocês têm a liberdade de, durante a aula, mandarem mensagens. Eu estarei atento aqui às mensagens para que alguma dúvida, alguma discordância também que vocês tenham, eu possa responder durante a aula. Eu acho que é melhor assim do que deixar para o final, porque alguma pergunta poderá ficar sem ser contemplada. Então vocês podem perguntar no decorrer da nossa aula, que eu tentarei pelo menos responder. E se não der tempo para eu fechar o conteúdo proposto para essa aula, eu gravarei um outro vídeo concluindo esse conteúdo proposto. Lembrando, conquista pelos espanhóis dos astecas, incas e maias. Então vamos lá. Então nossa aula, ela terá três blocos, né? Um que nós trataremos a conquista da sociedade asteca, um segundo sobre a conquista dos incas e, por fim, a conquista das populações maia. Lembrando, pessoal, que aqui é uma aula que tem a previsão de durar 50 minutos. Então, obviamente, esse assunto ele é muito amplo. Então, será um panorama desse processo de conquista da América, que se iniciou, como eu disse no outro vídeo, pela conquista das populações que habitam ou que habitavam, né, as regiões que hoje nós chamamos das Antilhas, aquelas ilhas ali da América Central onde estão hoje os países Cuba, Haiti, por exemplo. A conquista da América começou ali. Então nós vimos que nas duas primeiras décadas já houve um extermínio da população indígena nesses territórios ali na América Central, nas Antilhas. E em seguida, os europeus, os espanhóis no caso, eles começam a sua conquista do continente americano. Então imagine aí na sua fértil cabecinha, na sua fértil mente, na sua divertida mente, chame como quiser, o mapa do continente americano. E nós trataremos agora a conquista do continente. No vídeo anterior nós falamos das ilhas, das Antilhas, lembra aí de Piratas do Caribe. E agora nós trataremos a conquista do continente, onde estavam essas sociedades Inca, Asteca e Maia, começando pelos astecas. Então, como nós já vimos no outro vídeo também, os astecas, eles habitavam a região onde hoje é o centro do México, do país México. Pense mais uma vez o mapa geopolítico da América, principalmente a América do Norte, e o México está ali logo abaixo, sendo aquela visão simplista que o professor de geografia com certeza muito bem desconstrói com vocês, que coloca o norte em cima e o sul embaixo. Nós vamos pensar de forma simplificada aqui. O México, ele está ali logo abaixo dos Estados Unidos, aquela visão clássica do mapa. E na parte central do México, país da
usurpadora, do Chaves, na parte central do atual México estava a sociedade asteca, né, que nós explicamos no outro vídeo e eu não vou retomar aqui. E quem lidera a conquista do Império Azteca, sim, os astecas se organizavam no Império, foi o Cortés, Hernán Cortés, um espanhol que liderou a conquista dos astecas. E como que um império de grandes proporções, com uma capital que tinha lá seus 200 mil habitantes, mais do que muitas cidades importantes europeias, como um império com tanta gente conseguiu ser subjugado pelos espanhóis? Ah, professor, porque os astecas, eles tinham uma inferioridade bélica, eles não tinham cavalos, armas de fogo, lanças, armaduras, como os espanhóis possuíam. Verdade? Só que não apenas isso foi causador da queda dos astecas pela conquista espanhola. Houve outros fatores e fatores mais sérios também. Um primeiro fator que nós podemos mencionar foi a aliança dos espanhóis com outras populações indígenas, que nós tratamos também que foi importante na conquista das populações da região das Antilhas, das Ilhas das Antilhas. Os espanhóis então vão ter essa prática, também os portugueses aqui no Brasil, de se aliar com populações indígenas para atacar outras populações indígenas. Então, pense aí na briga da escola, não que o Titi esteja incentivando a brigar na escola, mas caso você tiver um desafeto na escola, o que você pode fazer? Se ele for mais forte que você vai se aliar com alguém que seja menos forte, mas vocês dois juntos vão conseguir bater nesse grandão. Não que eu esteja incentivando violência na escola, mas defesa pessoal. Então foi justamente isso que os espanhóis fizeram. Eles se aliaram a outras populações que eram menores e foram para cima do Império Azteca. E que populações são essas? Obviamente vocês não vão decorar, né? A história já passou desse nível de decorar coisas. Mas só para título de informação, que populações foram essas com as quais os espanhóis eles vão se aliar para poder conseguir derrotar aí os astecas? Então os espanhóis vão se aliar, por exemplo, com os Totonaques, né? Esse nome engraçado aí. Então quem eram os Totonaques? Uma sociedade, uma população, uma etnia que estava sob o domínio asteca. Eram dominados pelos astecas, pagavam altos impostos aos astecas. Ou seja, os astecas eram inimigos dos Totonaques. Então, o que os espanhóis vão fazer? Eles vão se aliar a esses Totonaques e eles irão juntos para cima do Império Azteca. E não apenas aos Totonaques, também aos Tlaxcaltecas, né? Esse nome Tlaxcaltecas, né? Até difícil de se falar. Esses Tlaxcaltecas, eles eram uma etnia independente, uma sociedade independente, não estava dominada pelos astecas, né? Mas os espanhóis vão se aliar a essa etnia e eles vão para cima, juntos lá com os Totonaques também, para cima do Império Azteca. Então essas alianças foram importantíssimas para que o Império Azteca fosse batido ou fosse abatido pelos espanhóis. Mas o fator mais importante para a derrota do Império Azteca, mais importante que as armas de destruição dos espanhóis, se a arma é de destruição, né? A arma geralmente não é para defesa, é para destruição mesmo. As alianças com outras populações, mais do que tudo isso, o fator que mais importou para a destruição dos astecas, que nós vimos também num outro vídeo, foi um fator que, digamos, foi inesperado, tanto pelas populações astecas, quanto pelas populações ou pelas tropas espanholas, que foi um fator biológico. Os espanhóis, quando desembarcaram, como todos os europeus desembarcaram na América, eles possuíam micro-organismos. Aqui eu não vou me aventurar na biologia, porque eu não tenho informação nisso, mas eles vão desembarcar aqui na América com micro-organismos desconhecidos pelas populações nativas. Então os espanhóis vão chegar aqui com doenças ou micro-organismos de doenças como sarampo,
e também com varíola, uma doença que naquele momento destruía quantidades enormes de populações. E os espanhóis não morriam. Os espanhóis, eles, como os europeus, foram expostos por séculos a essas doenças. Eu não vou entrar aqui em detalhe como é que se dá a imunização de uma comunidade ou de uma população por meio da exposição natural às doenças. E é bom que isso não aconteça, né? A imunidade de rebanho, ela pode levar, e geralmente leva, à matança de milhares de populações. Se nós olharmos, por exemplo, a peste bubônica. Não tinha vacina para a peste bubônica lá no final do período medieval e a Europa não faleceu, não desapareceu. Não desapareceu a Europa, mas 1/3 da população europeia foi varrida. Então, como se sua casa tivesse 6 pessoas, como a minha casa tinha 6 pessoas, né, minha família original, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e 2 pessoas dessa família de 6 pessoas morressem, 1/3 dessas pessoas morressem. Foi isso que aconteceu na Europa durante a peste bubônica. 1/3 da população foi morta. Mas aqueles 2/3 que sobreviveram com uma imunidade a essa doença. Então, pergunte lá ao seu professor de biologia como é que se dá essa imunização natural, vamos chamar assim. O fato é que os europeus vão chegar na América com essa imunidade natural. E os indígenas não tinham essa imunidade. Então, nesse primeiro contato, os espanhóis com os astecas especificamente vão disseminar a varíola. E por que principalmente a varíola? Porque ela é uma doença de fácil disseminação. Confirme lá com o seu professor de biologia que ela é disseminada como? Por secreção, com catarro, aquele puxadão, né? Espirros, os perdigodos, aquelas gotinhas de saliva. Então só o fato do espanhol estar pertinho do indígena, ele já estava transferindo esses micro-organismos, ou o causador da varíola, para os indígenas. Isso foi mortal. Isso matou milhares de indígenas, deixando outros milhares doentes, enfraquecendo a força asteca contra a invasão espanhola. Então isso deixou as defesas do Império Azteca abertas para os espanhóis. E o marco da conquista dos astecas, que se iniciou no ano de 1519, depois dos espanhóis varrerem ali as Ilhas Antilhanas, mas o marco da conquista asteca foi a tomada da cidade de Tenochtitlan, que nós estudamos naquele vídeo anterior sobre essas populações. E a cidade de Tenochtitlan, ela era a capital do Império Azteca. E quando ela cai, em seguida outras cidades astecas importantes também serão dominadas pelos espanhóis. A Camila está perguntando aqui, os espanhóis tinham a imunidade baixa? Não sei medir, Camila, a proporção de imunidade espanhola. O fato é que essas doenças como a varíola, a bubônica, o sarampo, doenças europeias, mataram muito mais indígenas do que espanhóis. Alguns espanhóis morreram, mas como eles já tinham essa imunidade, que eu não sei precisar para você o tamanho dela, eu estou usando termos por não ser especialista em biologia, mas o fato é que essa não imunidade indígena foi suficiente para enfraquecer as tropas, as sociedades indígenas, a tal ponto delas ficarem tão vulneráveis aos espanhóis que elas foram conquistadas pelos espanhóis. Então o fato é que essa imunidade que o espanhol possuía, que eu não sei de precisar a proporção, Camila, ela permitiu que os espanhóis lutassem essa guerra de conquista. E os espanhóis, quando chegam no continente, liderados por Cortés, eram 500 homens, contra, por exemplo, Tenochtitlan, que tinha 200 mil habitantes. Para você perceber, Camila e os demais, como que essa baixa imunidade dos indígenas, ou essa não imunidade dos indígenas, foi suficiente para enfraquecê-los a tal ponto, que os espanhóis foram vitoriosos. Isso mesmo, Mariana. A Mariana está dizendo aqui que a imunidade dos nativos era mais baixa, com certeza. Mais baixa, Mariana e os demais, e, na verdade, inexistente, porque eles nunca tiveram contato com, ou
né? Existem alguns estudos que mostram que havia em alguns pontos a existência de algumas dessas doenças, mas não na proporção, por exemplo, de uma peste negra na Europa, que é a bubônica. Então, na prática, ou em grande quantidade, esses indígenas nunca tiveram contato com varíola, com bubônica, com sarampo. Então, essa doença, quando chega aqui, foi mortal para essa população. Se nós olharmos, né, já está trazendo para o presente, se torna mais clara que o nosso governo federal ele tinha uma proposta, né, de imunização de rebanho. O que é imunização de rebanho? Quando há uma pergunta do professor de biologia que ele vai explicar melhor. Quando há uma disseminação de um micro-organismo numa comunidade, ela causa uma mortandade, mas aqueles que sobrevivem imunizados. É um processo de seleção natural. Mas, até isso acontecer, uma parte enorme da população vai a óbito. Por exemplo, no Brasil, em que passamos de 500 mil mortos. Talvez alguns de vocês tenham tido entes queridos que faleceram por conta da Covid. Ou seja, existindo vacina, a imunização de rebanho ela não é apenas desnecessária, como ela é criminosa. Porque para acontecer ela tem que varrer uma parcela interessante da população, que pode ser um tio seu, um parente seu, um ente querido seu. Então o que aconteceu na Europa por séculos? Essa tal da imunização de rebanho. Ou seja, milhares de europeus morreram de varíola, bubônica, sífilis, e os que sobreviveram com uma quantidade de anticorpos a essas doenças, né? Conte para sua professora ou para o seu professor de biologia o que o Titi está falando aqui, e se eu tiver falado besteira, ele vai te corrigir. Mas de forma geral é essa. Os espanhóis chegam aqui na América, pessoal, com imunidade a essas doenças, repetindo, sarampo, bubônica, sífilis e principalmente a varíola, que é uma doença de fácil disseminação. E os indígenas, como vocês já estão concluindo aí, não possuíam essa imunização. Então, como em outras populações, essas doenças foram fundamentais para que elas caíssem sob o domínio espanhol. Então, de forma geral, essa foi a conquista dos astecas pelos espanhóis. Agora, falaremos da conquista dos incas. Se os astecas, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, estavam localizados na região central do atual México, os incas estavam na região oeste ou na costa oeste, na costa pacífica da América do Sul. Imagine mais uma vez o mapa da América, especificamente na América do Sul. Então, na costa oeste da América do Sul estavam os incas. Então, se os astecas estavam na América do Norte, os incas no sul, especificamente na costa pacífica da América do Sul, né? Na costa oeste da América do Sul, onde hoje, por exemplo, está o Chile, aquela tripinha, aquele país fininho ali na costa pacífica. E como é que foi a conquista dos incas? Quando os espanhóis chegaram, eles tiveram uma situação de sorte, vamos chamar assim, ou como nós chamamos hoje de cagada enorme. Por quê? Quando os espanhóis chegam, os incas já estavam em uma guerra civil. E não tem nada a ver com a Civil War lá do Capitão América, lá da Marvel. O que é uma guerra civil? Quando numa mesma comunidade, ou em uma comunidade, grupos internos a ela estão guerreando entre si. 2 ou mais grupos estão guerreando entre si. Não tem como você guerrear sozinho, só se for aquele episódio da luva mágica lá do Chapolin, que ele consegue socar a si mesmo, né? Mas quando acontece uma guerra civil, são populações dentro de uma comunidade que estão guerreando entre si, né, liderados por indivíduos diferentes. E isso acontecia, meus amigos, com o Império Inca. Os incas estavam numa guerra civil. O último imperador havia falecido e os seus 2 filhos herdeiros estavam lutando, brigando entre si. Então tinha lá o time do Capitão América, Inca, e o time lá do Homem de Ferro, Inca, e os 2 brigando entre si. Cada um lá com a sua viúva negra, o outro lá com o seu Visão, e eles estavam lutando entre si dentro do Império Inca.
E como diz a Bíblia, que é um dos livros mais importantes para o Ocidente, né? E como diz um aluno meu, eu sei mais de Bíblia do que o padre da cidade dele. A Bíblia diz que nenhum reino que é dividido, ele consegue subsistir ou sobreviver. E foi justamente isso que aconteceu com os incas. Quando os espanhóis chegaram, os incas estavam cindidos, rachados, enfraquecidos por uma guerra e por uma disputa interna. Então isso facilitou a conquista dos incas. Foi só isso que permitiu a conquista dos incas a partir de 1531, com a liderança do Pizarro, né? Francisco Pizarro foi o conquistador do Império Inca. Apenas e tão somente essa fragilidade ou essa fragilização dos incas foi suficiente para que o Império Inca fosse conquistado? Não, não foi apenas isso. Outros fatores permitiram a conquista do Império Inca. E que fatores foram esses? Ou principalmente um fator político, né? O Pizarro, ele era um espanhol analfabeto e, ainda que fosse analfabeto, ele era um grande estrategista militar, como Cortés também era. E qual foi a estratégia para o Pizarro conquistar os incas, além de se aproveitar dessa fragilização do império? Os incas também eram um império, como nós vimos no vídeo anterior, que estava rachado numa guerra interna. O Pizarro, ele também se aliará a grupos que eram rivais aos incas, processo semelhante ao acontecido na conquista dos astecas pelos espanhóis, liderados pelo Hernán Cortés. Então, que grupos eram esses que eram liderados, que eram inimigos dos incas e que apoiam os espanhóis na destruição do Império Inca, né? Não é necessário decorar, mas só para título de informação, os espanhóis eles vão insuflar, estimular a revolta de um grupo conhecido como Yanaconas. Quem eram os Yanaconas? Era uma espécie de uma classe de servos, que é muito comumente traduzido como escravos. Mas se vocês lembram daqueles vídeos em que eu expliquei os incas, astecas e maias, não havia nas populações a mesma ideia de escravidão como a escravidão antiga. Como é que é a escravidão antiga? O sujeito ele era propriedade de uma outra pessoa e como propriedade ele também era uma mercadoria. Ou seja, quando eu sou dono de uma outra pessoa, como na escravidão antiga e também na moderna, das populações da África subsaariana, eu posso me dispor daquela pessoa da forma como eu quiser, né? Podendo haver situações de abuso sobre aquela pessoa e eu também posso vender aquela pessoa. Por isso que na escravidão antiga e na moderna, o escravo ele também é uma mercadoria. O que não acontecia aqui. A escravidão aqui, ou esse tipo de servidão aqui nessas populações, geralmente aquele que era dono não era dono do corpo do cativo ou do servo, né? Ele era dono do trabalho dele. Ou seja, parece que não tem diferença, mas tem. Sendo dono apenas do trabalho daquele indivíduo, o dono ou o senhor não poderia fazer o que quisesse com aquele outro indivíduo. Por exemplo, não poderia vender aquele indivíduo. Então, no caso da servidão, no mundo dessas populações indígenas, astecas, incas e maias, geralmente os cativos eles eram fruto de dívidas. O cara não pagava, não tinha como pagar a sua dívida, e pagava com trabalho, ou eram prisioneiros de guerra. Essas populações guerreavam entre si, como nós estamos vendo. Graças a essas guerras ou essas inimizades é que os espanhóis destroem os astecas, por exemplo. Aquela visão que se tem, que muita gente diz, é a esquerda que diz que os indígenas viviam em paz e amor. Bem, o que eu sei é que as pesquisas dos historiadores e arqueólogos sobre essas populações indígenas hoje já têm muito pacificadas as conclusões de que esses grupos não viviam em paz sempre entre si. Eles viviam em conflitos. Eles eram populações que estavam em conflito entre si, né? Conflitos por terras, por água, por outros recursos, por poder.
né, essas populações viviam por mulheres, no caso de populações menores, por mão de obra. Então, havia conflitos entre essas populações indígenas, o que permitiu ou facilitou a conquista espanhola, no caso dos astecas e aqui nos incas, quando eles vão estimular as revoltas esses yanaconas, que eram uma espécie de servos desse Império Inca. E também os espanhóis eles vão se aliar com os Huanca, que era uma etnia inimiga dos incas. Então, a união com esses dois grupos permitiu que os espanhóis conquistassem os incas. Conquistassem inicialmente de forma parcial. Por quê? Apesar da conquista ter começado em 1531, os espanhóis levaram 4 décadas, 40 anos, ou seja, passando para a segunda metade do século XVI, para conquistar totalmente ou plenamente o Império Inca. Ou seja, foram 4 décadas de revoltas constantes dos incas contra os espanhóis, da população inca contra o espanhol. Ou seja, mesmo que os espanhóis tenham cortado a cabeça do Império Inca, porque como os astecas, os incas também eram uma organização imperial, tinham um imperador, um governo central, centralizado, com muitos poderes nas suas mãos. Então, quando o imperador era morto, era derrubado, como nos incas, como nos espanhóis, o poder ou organização política se desarticulava, se instalava um caos no império. Tanto que quando o Hernán Cortés, ou quando o imperador asteca, o Montezuma, ele foi morto, né, ali foi a sentença de morte para os astecas, porque houve uma desorganização da estrutura política, militar do império. Isso não é apenas porque eram populações indígenas. Geralmente em sociedades muito centralizadas, em que o poder político é centralizado numa figura, seja uma pessoa ou um grupo, o poder militar, quando essa pessoa ou grupo é morta ou desarticulado ou é deposto, a organização social ela mergulha num caos. Porque, como antes, quase todas as funções sociais eram controladas por esse poder central, quando esse poder central ele é destituído ou morto de alguma forma, a sociedade ela não consegue reagir rapidamente para se organizar. Isso aconteceu com os astecas e os incas já estavam fragilizados porque esse poder central estava rachado. Havia 2 imperadores na prática, havia 2 herdeiros que estavam disputando entre si o controle do império, né? Então, quando os espanhóis chegam, eles irão se aproveitar, repetindo, dessa divisão interna do Império Inca e vão se aliar, como nós falamos, com populações que já eram rivais aos Incas. E no caso dos maias, deixa eu tomar uma água, minha garganta está secando. No caso dos maias, meus amigos e minhas amigas, a situação foi ainda, digamos assim, mais fácil. Por quê? Se no caso dos astecas houve aliança com povos rivais aos astecas e houve a disseminação da varíola. Se no caso dos incas o império já estava dividido entre si, no caso dos maias, se vocês viram a outra aula, os maias, diferente dos incas e dos astecas, não eram um império. Os maias eles formavam um conjunto de cidades-estado independentes entre si. Ou seja, eram cidades que cada uma delas eram comandadas por uma cúpula religiosa de sacerdotes. Eram sociedades em que o poder político era muito ligado ao religioso, o que não é nenhuma novidade. A Europa, que estava conquistando a América, era assim, só era um outro Deus. Era Jesus Cristo, Jesus Cristo. E no caso das populações indígenas, aqui na América, havia um panteão de divinizados, de divindades. E no caso das cidades maias, cada uma dessas cidades era governada, explicando de maneira simplista, por uma classe ou por uma cúpula sacerdotal. E quando os espanhóis chegam aqui, né, ou chegam lá na região maia, que corresponde ao sul do México, né,
e parte da América Central. Visualize divertidamente mais uma vez o mapa da América. Então, sul do México e parte da América Central ou norte da América Central era a região onde os maias ficavam. E repetindo, os maias, eles não organizaram um império, era um conjunto de cidades-estado era um conjunto de cidades-estado independentes entre si. Então, essa era a organização política dos astecas, um conjunto de cidades-estados que, sendo cidades-estado, ou seja, cada uma delas com uma classe sacerdotal governante, elas eram independentes entre si, né? Que viveram por muito tempo nessa situação. Só que anos antes da chegada dos espanhóis, essas cidades maias estavam em guerra entre si, em conflito entre si. E por que essas cidades estavam em conflito entre si? Por comida. Isso mesmo. Ou, falando de forma mais elaborada, estavam em conflito por terra. Estavam lutando entre si por terra. Mas por que por terra? Aquela região ali, naquele momento, ela não tinha uma fertilidade suficiente, bastante, para poder alimentar as populações maias que estavam ali. Então começou a faltar comida, começou a faltar terra suficiente para que os maias pudessem comer, pudessem produzir alimentos e pudessem comer. Então, o que eles vão fazer, essa cidade? Elas vão começar a lutar entre si por terras. Eles vão começar a guerrear entre si por terras. Começa uma guerra interna, uma guerra intestina, ou, lembrando da Marvel, uma guerra civil, né? Só que aí, no caso, nós temos vários Capitães Américas e vários Homens de Ferro lutando entre si por terra, por comida, por água, porque a terra ali não era suficiente mais para alimentar essas populações. Então eles estavam em guerra entre si. E quem saiu vencedor nessa guerra? Os espanhóis. Todos os maias saíram derrotados. Por quê? Quando os espanhóis chegaram caminhando para meados do século XVI, os maias já estavam em decadência. Eles já estavam fragilizados por conta desses conflitos internos. Eles já estavam fragilizados por essas guerras internas. Então foi melzinho na chupeta, como se diz atualmente, para os espanhóis conquistarem os maias, porque eles já estavam fragilizados por conta dessas guerras internas. Então essa foi a conquista maia. Então, o que há de comum aqui na conquista dos astecas, dos incas e maias? Nós já até falamos durante a nossa exposição. O que há de comum entre esses conflitos? Vocês que estão aí, o que vocês acham que existiu de comum entre a conquista dos astecas, incas e maias? Podem escrever aí no chat, sei lá como se chama, e colocar. Quem aí imagina o que teria sido de diferente, teria sido de comum entre a conquista dessas três sociedades? Iranildo e Felício não podem falar que são professores. Então, os demais. E aí, o que foi comum entre a conquista pelos espanhóis dos astecas, dos incas e dos maias? A Mariana já cantou a pedra aqui. Os espanhóis se aliaram a outros povos, ou seja, tanto a outras etnias, outros grupos sociais, como lá no caso dos astecas, dos incas e dos maias, ou a populações que eram da própria sociedade. No caso dos incas, quando os espanhóis se aliam àquela classe de servos, os yanaconas, então eles se aliam a esses grupos para isso. E no caso da fragilização, o que acontece? Os astecas, eles não estavam fragilizados, por exemplo. Então, os astecas seriam a exceção, porque os astecas estavam muito bem, obrigado. Então, tinham problemas, como toda a sociedade, toda a organização política ou todo o império possui, mas eles estavam muito bem, obrigado. Então, o que facilitou a conquista asteca, além
de se aliar a povos rivais foi a disseminação da varíola. Mas no caso, sim, dos incas e dos maias, esses povos já estavam fragilizados. Os incas por uma guerra civil, né, uma guerra interna, uma guerra intestina, e os maias também por uma guerra entre aquelas cidades-estados por terra e por comida, né? Então isso facilitou a conquista dessas populações. E aí, meus amigos e minhas amigas, até o momento eu acho que eu expus aquilo que eu achava importante de expor. Vocês têm aí alguma dúvida ou questionamento ou reclamação a fazer? Vamos lá, que o momento é esse no finalzinho de nossa aula. E aí? Vamos dar um minutinho para vocês se manifestarem. Enquanto vocês se organizam, eu só lembrando, é importante citar também, que lá no início da nossa aula, quando nós falamos da conquista dos astecas, a região que foi conquistada, ou naquela região, foi criado o vice-reino da Nova Espanha. O que era o vice-reino? Eram subdivisões que os espanhóis criaram aqui na América para melhor organizar a conquista. Então, onde era o Império Azteca, foi criado o vice-reino de Nova Espanha. Outro ponto importante de falar também da conquista azteca é de que ela foi ajudada, ou os espanhóis foram ajudados, por uma indígena chamada Malinche. Malinche, ela falava o idioma azteca, só que ela também tinha aprendido espanhol. Então ela foi uma espécie de diplomata. Ela foi muito importante para os espanhóis para conseguirem a conquista, porque os espanhóis primeiro se comunicaram com os astecas, falaram com os astecas, pela interpretação dessa indígena Malinche, que sabia o idioma asteca, mas também sabia falar o espanhol, tinha aprendido espanhol. Nós temos uma pergunta do Alfred. Alfred, como está o Batman? Ele está bem? Então vamos lá, Alfred. Então os espanhóis fizeram alianças para conquistar os 3 impérios? No caso, principalmente, Alfred, dos astecas, e dos incas. Dos maias, isso acontece, eu não vi o relato disso. Lembrando aqui que eu não sou especialista em história da América, mas sou professor de história. Mas principalmente no caso, Alfred e os demais, dos astecas e dos incas. No caso dos maias, como eu disse, como essa sociedade já estava fragilizada por essas guerras civis entre si, houve uma abertura maior à conquista, houve uma facilitação maior. Mas no caso dos astecas e incas, essas alianças com outros povos, como você bem fala, Alfred, ela foi fundamental no caso dos astecas e dos incas. Aí vamos a Ana Ju. Quando a escravidão, por não conseguir pagar uma dívida, eles continuavam escravos por resto da vida ou por determinado tempo, dependendo do tamanho da dívida, Ana Ju. Se fosse uma dívida muito extensa, essa escravidão ela se prolongava por longo tempo. E se fosse uma dívida menor, por um tempo menor. Lembrando que essa ideia da escravidão, ou da servidão, porque escravidão é um termo ocidental, que os espanhóis chamaram essa relação de trabalho assim, essa relação de produção, relação de trabalho, nós estamos falando de sociedades que são milenares, os astecas, incas e maias. Ou seja, essas relações elas mudaram com o tempo, nem sempre foram da mesma forma, mas de forma geral, Ana Ju e os demais, funcionava assim. O indivíduo não conseguia pagar suas dívidas e eles vendiam o seu trabalho e não a sua pessoa. Ou seja, o que significa vender seu trabalho? O senhor, sendo redundante, era dono do trabalho, mas não do corpo ou da vida daquele servo. Então ele casava com quem quisesse casar, ele podia se locomover por diferentes locais, fazia o que queria fazer da sua vida, desde que cumprisse os seus deveres de trabalho para com aquele senhor, de servidão para com aquele seu senhor.
Certo, espero que tenha ajudado, Ana Ju. Para você ter mais clareza, eu vou pedir que você volte naquele vídeo lá no canal, Astecas, Incas e Maias, que eu explico isso de forma mais aprofundada. E posso te mandar material também sobre isso, se você quiser. Só você me cobrar aqui pelo Instagram ou no próprio canal no YouTube. E aí, mais alguma dúvida? De nada, Ana Ju. Esperar mais um pouquinho, se alguém mais tiver dúvida. Então vamos lá. Mariana. Mas esses que vendiam o seu trabalho eram tipo maltratados iguais os escravos? Geralmente não, porque como eu disse, nesse tipo de servidão, o senhor ou dono, vamos chamar assim, ele era dono não do corpo ou da vida desse servo, né? Ele era dono do trabalho dele. Maltrato poderia existir? Vamos pensar comigo. Se hoje que oficialmente não existe escravidão no Brasil, nós temos o que sobrou de uma legislação trabalhista. Em alguns casos, em muitos casos, existem maus tratos no ambiente de trabalho, que vão de maus tratos emocionais, maus tratos até sexuais. Saiu recentemente, por exemplo, a situação de uma moça que sofreu um assédio, um abuso lá numa empresa de telecomunicação. Então, hoje nós temos imprensa, né, temos alguns órgãos de controle, se nessas condições acontecem abusos, violências, o que impediria que naquele mundo isso acontecesse? O que impedia eram laços de afetividade, costumes, tradições, mas nem sempre isso é suficiente para que os abusos ou as agressões, como você coloca, Mariana, acontecessem. Então, o que dizia a norma? O senhor, ele é dono do trabalho daquele servo. Sendo assim, apenas assim, ele não poderia agredir ou maltratar o seu servo. Isso é um ponto. Só que não acontecia o maus tratos, nós não podemos afirmar isso, mas a norma dizia que não poderia acontecer. E eles trabalhavam sempre em condições boas, como diz Mariana. Então o que nós vamos chamar de condições boas? É um trabalho que você não sua muito, que você não carrega muito peso, por exemplo, seria o caso. Mas vamos pensar no mundo da escravidão antiga, por exemplo. No mundo lá, Roma, Grécia, os hebreus. Havia escravos que eram, por exemplo, professores, né? Que trabalhavam às vezes sentados o dia todo, ensinando o filho do Senhor. Como havia escravos que estavam lá na lavoura, na terra, trabalhando longas horas por dia. No caso dessas populações aqui na América, que repito, não havia a mesma escravidão, mas também havia alguns desses servos que trabalhavam em situações mais confortáveis. Eram aqueles que trabalhavam, por exemplo, como, vamos botar, secretários dos seus senhores, ali fazendo favores pessoais. Havia servos que eram domésticos, então trabalhavam na higienização da casa, fazendo comida. E havia servos também que estavam na labuta ou em condições mais, vamos chamar, tensas de trabalho. Talvez em minas ou em grandes plantações ou nas plantações, debaixo de um sol escaldante. Então, como no mundo da escravidão, havia diversas formas de trabalho, mais pesadas e menos pesadas, mais degradantes e menos degradantes. Como no mundo da escravidão, o escravo ele não poderia apanhar do nascer ao pôr do sol, porque se isso acontecesse, aquela mão de obra ela seria degradada e ele perderia, porque o escravo era uma propriedade, o corpo do escravo era uma propriedade, poderia ser vendido. Nós vamos estudar isso quando chegarmos em Brasil colonial. Nesse caso aqui, como o servo ele não era uma propriedade,
né? E mesmo que não fosse uma propriedade, ele não apanhava direto, né? Não havia esse interesse de degradar ou surrar a esse servo a ponto de inutilizá-lo, né? Então, ele não era um escravo, o senhor não era dono do corpo dele, era dono do trabalho dele, repito, né? Isso significava que abusos não aconteciam? Não significa isso, os abusos poderiam acontecer, mesmo quebrando essa norma, né? E lembrando que você bater constantemente no seu servo, no seu escravo, ele não é interessante, porque você vai perder ou inutilizar essa mão de obra, seja ela escrava ou seja ela serviçal, como aqui no caso da América. E aí? De nada, Mariana. Mais alguma dúvida? Mais um tempinho para vocês se organizarem, se quiserem. Então, pessoal, acredito que não existam mais dúvidas ou reclamações ou contradições. Eu agradeço a todas e todos que participaram, achei bem legal a aula, houve uma interação bem bacana. Outras dúvidas que aparecerem vocês podem comentar aqui pelo Instagram, eu vou deixar essa aula disponível aqui no Instagram. Obrigado, Ábido. E também, querendo outros materiais, eu posso enviar também para vocês. E, mais uma vez, eu recomendo que vocês assistam esses 3 vídeos que eu mencionei, que eu explico quem eram os astecas, incas e maias. De nada, Alfred. Manda um abraço para o Batman. O que eu explico como foi o nascimento da América e o outro sobre o início da conquista da América. Fica essa tarefinha de casa. Só ir lá no meu canal, no YouTube, que está tudo disponível lá. Faço um convite para vocês que hoje às 18 horas nós teremos uma outra live sobre Casagrande Senzala e sobre Raiz do Brasil. Nós vamos falar sobre, principalmente sobre o Brasil colonial e como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, que semelhanças e diferenças existem entre a obra desses dois e principalmente em relação a Casagrande Senzala e Raiz do Brasil. Então sinta-se convidado para participar dessa live, 18 horas, aqui também no perfil em que eu estou falando, fica o convite para você. Tem um convitinho também lá nos stories aqui do nosso perfil no Instagram, tá bom? No mais, muito obrigado, um abraço para vocês e saúde, cuidem-se, até a próxima, espero que possa vê-los presencialmente o mais rápido possível. Até, valeu!